Fala, Cesianos! Gente, hoje eu tenho o orgulho e a satisfação de dizer que oficialmente reiniciamos o Pod Cesi! Meu nome é Mariana. Eu sou Henry. E hoje a gente tá aqui com as meninas do Cesi News, Thaís e Mari. Meninas, bem-vindas, obrigada por terem vindo. A gente pode começar? Você começa? Eu começo? Pode começar, amiga. Meninas, acho que a pergunta, assim, inicial é como que surgiu o Cesi News? E como é que foi esse processo, né? E qual é a diferença dos dias atuais que vocês conseguem ver, assim, em, não sei, convivência ou em facilidade maior de se lidar com certas coisas que antes, no começo, vocês eram meio travadas às vezes. E aí, como é que... Posso começar a falar? Começa lá. Bom, então, o Cesi News surgiu com a ideia que o professor Robson trouxe essa ideia para Nádia. E aí, Nádia pegou essa ideia, né, e começou com o jornal. E aí, o jornal era dividido antes por sessões, que inclusive foram os professores do NEM que criaram cada sessão que a gente tem hoje. Isso. E aí, a diferença para os dias atuais hoje em dia é que a gente tem equipe fixa. Então, querendo ou não, facilitou. Antes, ela funcionava por edições. E essas edições, às vezes, acabavam derrubando um pouco o engajamento da conta. E com essa equipe fixa que a gente tem agora, acaba melhorando o funcionamento da conta da gente. Ótimo. Quais as dificuldades que vocês passam hoje em dia com o Cesi News? Existe alguma? Ou... Eu acho que, assim, dificuldade não. Eu acho que a única dificuldade que tinha era manter o engajamento. E com a equipe fixa agora, não tem mais isso. A gente tem um cronograma e se organiza bem. Então, eu acho que não tem muita dificuldade, Eu acredito que com o tempo também vocês conseguem entender melhor o que engaja, né? O que não engaja, Sim, o que pode ser atrativo para as pessoas que vão estar vendo vocês ali, né? Que vão estar consumindo o produto de vocês, digamos assim. Que a maioria é os alunos daqui do Cesi. Sim, então, sim. a gente tem que fazer um conteúdo formal e às vezes informal. Sim, com certeza. Pra atrair eles para o Sim, público. para conversar com o Isso. público, né? E os integrantes do início, vocês, na verdade, acabaram de responder essa pergunta, né, mais ou menos, mas existem pessoas que estão desde o começo? Foi uma equipe rotativa? Como é que foi esse processo? Como a gente falou, ele funcionava por edições. Era cada sessão. Então, Thaís, eu acho que participou da primeira sessão. Foi, a minha sala foi a primeira edição. E a edição que a minha sala participou já foi quase a última e já tinha a existência da equipe fixa já. Então, eu fui recrutada depois também. Eu também só fui recrutada depois dos jogos internos. Antes eu não era da equipe fixa. E aí... Então, no caso, o Cesi News, ele era feito de várias turmas na época, primeiro ano. Isso. Se eu não me engano, tiveram umas 4 edições. Isso, 4 4 edições. edições. Porque quando foi vocês, já começou a equipe fixa. Isso. Como funcionava para edições era assim, cada sala ela ficava responsável pela conta por um mês. Tanto que tinham cores, não era? Que caracterizava... Isso. Cada sala tinha uma característica bem específica mesmo. E depois da 4ª edição foi que começou a ter e desconstruir mais esse padrão que eles criavam de cada cor, enfim. E daí, com a equipe fixa, ficou mais desconstruído, porque o pessoal ia lá e ia mandando. Enfim. Então a gente pode botar como uma dificuldade essa parte, né? De trabalhar com pessoas de outras salas, já que vocês não conseguiam manter o fixo. Porque uma pessoa tinha uma ideia e outra pessoa tinha outra, e às vezes não condiz com o que vocês queriam. Assim, nas edições das salas, tinha que ser postado ali. A gente só mandava pra Nádia revisar e aprovar. Isso. Mas agora o pessoal manda pra gente, a gente mostra a Nádia e aí vê se posta. Entendi. Como foi a entrevista com a vice-governadora do estado? Então, quem entrevistou foi eu. Eu confesso que eu tava muito nervosa. Não foi nada ensaiado. A gente só pegou ela e disse, a gente pode gravar uma entrevista. Ela aceitou na hora. E aí a gente fez as perguntas e falou. A gente, obviamente, mostrou as perguntas a ela antes, pra caso ela quisesse mudar ou alterar alguma coisa. Mas aí ela foi super de boa com as perguntas e respondeu tudo. Não pareceu que eu tava nervosa, ou pareceu, mas eu tava muito nervosa. Porque a Thaís, ela fala muito bem em público, assim. Sim, ela parece muito que você tá nervosa. Nossa.
Calma. E tem uma história que a gente ficou sabendo, que é a do antimorfo. Mariana, querida, você que passou por isso, o que aconteceu? Explica. Que na verdade, acho que se não me engano, já foi postado, já foi falado sobre isso. Já, mas... tem lá na página do Isso. Sad News. Isso, mas... Então, Fala aí. em minha defesa, a culpa não foi minha, ok? Eu fui duramente influenciada por Nádia. A gente não sabia, porque assim, a gente foi... aquele vídeo aconteceu e... Enfim, aconteceu num evento que a gente foi cobrir, do SESI. E esse evento, ele era era justamente da cultura japonesa, enfim. Era tudo que tinha lá, era comida oriental, era tudo japonês. Eu não ia saber. Tudo bem que o Sakio, ele é bem... ele já é padronizado e provavelmente uma pessoa que conhece não iria comer. Mas aí, enquanto a gente estava gravando lá, porque realmente também foi tudo em cima da hora, a gente não programou nada. Eu tava com a Ana Vitória e daí a gente começou a comer lá a alga, aí Nádia fez: eu acho que isso aqui é o recheio, por trás da câmera. E eu fiquei: o recheio? Então, é o recheio. Abri com muita dificuldade o saco do antimorfo e coloquei. Aí no vídeo ela ainda fala que é o recheio, que tá... É o Meu recheio. Deus. Que tá um gostinho E como foi que bom. tu descobriu que era antimorfo? Depois que eu comi. Ah, Porque a gente percebeu que o gosto, assim, não era nada agradável. Foi o que Nádia fez: eu acho que isso daí é antimorfo. talvez isso apenas Mas seja... aí tava ali e manteve a postura, né? Não, bom. Enfim, foi ótimo, foi ótimo. Inclusive, acessem lá a página da gente e vão assistir essa tela. É isso. O que vocês acham da dinâmica das salas do SESI agora? Sim, sim. Com a nova reforma? Quer começar a falar? Não, pode falar primeiro. Então, eu tô gostando, ainda a gente tá em período de adaptação. Porque às vezes a gente fica numa sala fixa, outras vezes a gente sobe, desce. Mas eu tô gostando, eu achei legal. E as salas também ainda não estão com todos os materiais, mas já dá pra ver que a escola tá muito diferente, tá tudo muito diferente. Mas que o que a gente tem de material é pro nosso melhor. Tá tudo muito lindo, a gente tá se acostumando, como eu falei, mas tá muito legal, eu gostei. E eu, particularmente, tô gostando muito do formato, tá bem dinâmico, a gente não fica parado num lugar só, a gente realmente se sente com a autonomia da gente sair da nossa sala que a gente tá assistindo aula e ir de encontro a outras. Como foi entrar pro SESI News? Porque o processo de escolha, digamos assim, para as pessoas que iriam participar do SESI News, vocês falaram pra gente. Mas, e como é que vocês lidaram com isso? Porque o projeto chegou pra vocês como algo que vocês poderiam entrar e massa. Acredito que vocês tenham, por estarem aqui hoje, pensado que seria algo muito massa, muito incrível e algo que vocês gostariam de fazer, como aparentemente a gente vê que vocês gostam. Mas e esse processo de lidar com tudo isso? Porque, particularmente, eu já fiz parte de vários projetos aqui do SESI, tanto da parte do teatro, quanto agora do Pod SESI e outros que eu fiz no Fundamental. E eu sempre tive que lidar muito com essa dinâmica, digamos assim, de eu ter que me dividir em muitas coisas para fazer. Porque teria que ter uma atenção para aquele projeto, tanto para outras coisas que o SESI acaba também... que quando a gente entra em 2 ou 3 projetos, Exato. a gente fica muito sobrecarregado. Exato, porque principalmente no ensino médio, né? Desde o começo do ensino médio, porque não tem aquele negócio de, só no terceiro ano do ensino médio que você é cobrado. Não, você começa a ser cobrado desde o Perfeito, primeiro ano, que você principalmente quer pra sua isso. vida. Então, isso. Principalmente agora que a gente é NEM, né? Que Isso. a Que maior aí- fala é que a gente é autônomo. Protagonista. Isso, protagonista. E aí acaba que a gente precisa, né, como a dinâmica do NEM é essa de aumentar a carga horária de certa disciplina, ou no caso de vocês é como se fosse um técnico, né? Como é que vocês conciliam? Essa é a palavra. Como é que vocês conciliam, desde do começo do SESI News, esse processo de escola e aí vestibular, que querendo ou não, desde o primeiro ano vocês começam a fazer, porque tem o PE e tudo mais. Isso, como é que vocês conseguem se organizar, assim? Porque não basta apenas estar dentro do projeto, você precisa manter o projeto em si e as suas notas lá em cima, para que você, de fato, entre nesse perfil de protagonista. Isso. Assim, a equipe fixa da gente, ela se divide em algumas partes. Tem gente que prefere fazer os indicaís, tem gente que prefere fazer as publicações que vão pro feed,
E assim, com esse cronograma que a gente tem, fica mais fácil, porque a gente começa a se organizar e a se dividir em funções desde que a gente faz, caramba, daqui a um mês vai ter o Dia da Mulher. Aí a gente já começa a se organizar, a gente já começa como é que diz? Preparar os posts. A preparar os posts, a dar ideias pra gente conseguir controlar tudo isso no prazo. E assim, eu particularmente gosto de participar de todos os projetos. Eu sou doida mesmo, participo de todos. Também. Inclusive, tô até na cenografia do Teatralize. Sim. Mas aí, eu acho de boa até pra se organizar. Realmente, esse cronograma ajuda bastante, porque ano passado a gente teve essa dificuldade, que foi uma dificuldade, agora que eu lembrei. Que teve um dia que a gente fez um post de 10 horas pra ser postado no mesmo dia, que foi o dia da consciência negra. Que a gente não lembrava, que a gente não tinha feito nada. E aí eu disse, não, eu vou fazer. Aí eu peguei, fiz rapidão e já postei como um Indica Aí. Porque o Indica Aí é uma das sessões que a gente tem, mas ele geralmente fica só nos stories. E aí a gente trouxe isso pro feed. Então eu acho que o cronograma tá ajudando bastante a gente se organizar, tanto na escola quanto no SESI News, pra entregar tudo certinho. E ano passado a gente também tinha muito essa coisa de, caramba, hoje é essa data comemorativa aqui, a gente precisa fazer uma publicação pra postar até meio-dia. Então a gente que tava... Vocês estabeleciam muito certinho, é isso que você quer dizer? Gente, um horário também. E ficava muito corrido, porque às vezes a gente não sabia sem o cronograma, e daí a gente só descobria no dia. E caramba, a gente precisa fazer uma postagem com relação a isso aqui, mas a gente não tem muito tempo. Então ficava mais desorganizado. Realmente era uma dificuldade muito grande pra gente. Mas aí, quando o George chega e fala... Esse podcast foi uma surpresa pra gente, porque até pra galera, Alan e Nádia, porque eles estavam numa reunião com o George e já simplesmente cobrou o podcast a eles, assim, tipo... Do nada. Do nada. Então, querido, vamos. Eu penso muito sobre esse cronograma, né? Tipo, cara, imagina eles terem um cronograma certinho e do nada chega a um assunto que eles precisam postar Agora. imediato. Em fazer um post e postar daqui em 2 horas. Eu acho que isso já aconteceu e foi na FLL. De agora que aconteceu aqui no regional, acho que não. Acho que é regional, não sei. Na FLL que aconteceu aqui. Pronto. Aí a gente precisava postar o post da competição. Tinha acabado de anunciar quem tinha ganhado, sendo que eu e a Elisa já tinha deixado pronto os templates. Pra gente só colocar as fotos. Então foi bem mais fácil. Porque um dia antes a gente ficou até 3 da madrugada, eu acho, fazendo isso. E aí no dia a gente só colocou a foto e postou. Sim. Mas foi uma coisa que a gente tirou a foto, mandou uma pra outra e já teve que lançar. Porque era pra o pessoal saber ali. E gravar os stories também das competições, do pessoal dançando. Então tudo isso a gente teve que soltar de uma vez só. E nos jogos teve uma situação parecida, que a gente tava lá na Casa da Indústria e teve gente que ficou aqui, porque não foi todo mundo do SESI News. E aí tinha que postar coisa lá e coisa aqui ao mesmo tempo. Então era meio complicado de se dividir. A gente dizia, gente, dá uma pausa pra gente poder postar. Porque ficava bem ruim de consolidar os dois. Sim, e é uma coisa que vocês têm que de certa forma, postar bem na hora em que tá acontecendo tudo, né? Porque senão fica muito Fica perdendo a atrasado. graça. Isso, e aí todo mundo já sabe, não é uma notícia mais, isso. E a gente sabe que o pessoal daqui do SESI é curioso. Porque quando a gente foi postar alguma coisa sobre a reforma, a gente pegou muita visualização, muita gente respondendo explodiu. que queria ver. E a gente foi soltando alguns takes, não soltamos todos. A gente ainda pretende soltar um vídeo. Inclusive, spoiler pra vocês. Mas a galera é muito curiosa. Gosta muito de ver as novidades do SESI. E aí, sempre que tem alguma coisa nova, a gente já aposta com enquete. Porque a gente sabe que a galera gosta. Então, é uma forma da gente saber o que o público da gente gosta. Sim, com certeza. De novidade, eles gostam muito de diversas coisas. E essa convivência de vocês que estão no SESI News, como é que ela é? Ela é uma convivência massa? Vocês conseguem toda a perceber equipe. isso com toda a equipe? Vocês conseguem perceber alguma coisa de diferente do começo? Porque, como vocês falaram, agora tem uma equipe fixa, tem muita gente que saiu. Então, acredito que quando se tem um projeto onde você tem que trabalhar com muita gente, querendo ou não, particularmente eu passo muito por isso. Ano passado, então, foi uma maravilha. Mas onde é um projeto em que não é uma coisa pessoal, Pequena, não é e uma nem coisa pequena. que o SESI não faz coisa pequena. Venhamos e verdade. convenhamos, não tem algo que você diga, vamos fazer só alguma coisinha ser boba coisa- aqui, só pra dizer que fez. Muito Sempre pelo dá contrário, muito é sempre um engajamento. evento, é sempre algo grandioso, que
particularmente eu acho incrível. Eu também acho. E Mas- o SESI News explodiu Sim. de uma hora pra Foi. outra. Sim, foi. Foi muito rápido. E, enfim, a convivência de vocês percebem que tem alguma coisa que se torna meio chata, meio maçante, talvez, porque querendo ou não, agora são as mesmas pessoas que vocês estão trabalhando, mas são pessoas que não vieram, talvez, lá do começo. Então sempre tem algum tipo de desavença, né? Sempre, porque ideias divergentes a gente sempre vai ter com todo mundo. E aí vocês lidam bem com isso, com esse processo de ter que desenvolver ideias junto com outras pessoas e às vezes ter que ceder demais ou, enfim, como é que... Pode começar. Eu particularmente nunca presenciei nenhum tipo de desavença, não. A gente tem um contato muito dinâmico com o pessoal que participa da equipe, com os professores, então a gente sempre aceita muito bem as ideias que vêm das outras pessoas. Então, na verdade, a gente vê isso como um ponto muito positivo, porque a gente vai reunindo, eu falo com relação à equipe, né? A gente vai reunindo as ideias que todo mundo deu até construir uma coisa assim, que a gente fale, caramba, ficou bom e todo mundo teve uma participação. É isso, esse ponto tá perfeito e vai ser assim. Inclusive no grupo, a gente tem muito isso, de tipo, Nádia jogar uma ideia e jogar alguma coisa pra gente fazer e a gente pegar e mandar várias ideias. E aí a gente, tipo, Mari manda alguma coisa, aí eu vou lá e digo, gostei da ideia, mas tipo, seria melhor se fosse assim, assim, assim. Eu acho que briga a gente nunca teve, todo mundo se dá muito bem. Todo mundo se dá Que muito bom. bem. Apesar de Que ser salas incrível que diferentes, pareça. todo mundo se dá bem. Pelos corredores, tudo. Tudo, todo mundo. A gente tem uma relação assim, muito boa. Tem gente que Isso é um ponto muito bom. Com certeza. Tem gente que é da manhã e outras pessoas são da tarde, mas se a gente se vê, a gente se fala. É muito de boa, a gente não transparece, acho Até que... porque ficaria um negócio briga. chato você conviver com aquela pessoa Completamente. e passar por ela no corredor e fingir que ela não conhece. Tipo, Só Sim. na gravação. Nas Sim, gravações. é algo bem... E que, querendo ou não, acontece muitas vezes. Não podemos dizer que não, mas que bom que vocês têm essa mentalidade e maturidade de conseguir lidar com isso, porque particularmente posso dizer a vocês que tem muita gente que não tem. Já trabalhei com muita gente que não tem, então... E fica bem complicado pra Muito, muito complicado. Que às vezes você fica até receoso de falar alguma coisa. De Tipo, dar a você sua tá lá ideia no em si. grupo e Perfeito. falar a sua ideia. Você fica... Pronto, eu era assim, no início do SESI News, que eu entrei na equipe fixa, eu tinha muito receio de responder no grupo. Porque eu não conhecia as meninas ainda. E aí eu falava com Bianca, que entrou comigo na minha sala, e falava com Nádia no privado. Mas eu não chegava pra falar no grupo. Aí depois eu fui conhecendo as meninas, a gente teve a confraternização da gente, que foi uma forma da gente se unir mais. E aí hoje em dia a gente fala, tira onda também. Não é só aquele negócio de só trabalho, só profissional. trabalho. Não é Isso. monótono, né? Tipo, A gente se Só aquilo, diverte é. junto também. E acaba que quando você, né, por ter não ter talvez essa intimidade logo no começo, talvez a sua ideia fosse ser extremamente produtiva, extremamente boa, e você acaba não passando ela pra frente por um certo receio. Isso também acontece muito. Mas que bom, então, que vocês têm essa parceria, digamos assim, né, de entenderem um ao outro e conseguirem fazer a ideia funcionar. como que vocês pensam que vai ser daqui pra frente agora? Com o ensino médio de vocês relativamente quase acabando, faltando apenas um ano. Como que vai ser falar se nisso, despedir né, desse amigo? projeto? Falar nisso. Vocês são terceiras, É. de segundo. Eu confesso que ano passado eu tinha as meninas do terceiro e pra mim foi ruim elas terem saído, obviamente, mas agora que a gente tá chegando, como dizer assim, perto de acabar, a gente fica pensando, né, que a gente vai sentir saudade do SESI News. Eu particularmente amo trabalhar. É trabalhoso, não é só as mil maravilhas, Mas é muito gratificante. mas é muito também. bom. Eu gosto muito. Não me arrependo de ter entrado. Eu O que entendo vocês isso. dariam para um conselho para as próximas Gerações. pessoas que virão, que provavelmente o SESI News e o podcast, PodSESI, agora vai continuar, né? O que vocês diriam para eles? Então, eu acho que trabalho em equipe é fundamental ter, porque você vai conviver com muita gente. A gente, por exemplo, convivia com 10 pessoas, 10 meninas, e agora a gente vai conviver com 14. Entrou duas e ainda vai entrar duas pessoas.
E aí, trabalho em equipe é fundamental, porque as meninas que entraram agora já estavam ajudando o post. Sim. E aí, é isso. Eu só falo trabalho em equipe, porque vocês vão precisar muito. Porque sempre vai ter, tipo, não, faz desse jeito, é melhor do outro. Ou vai precisar que a pessoa venha de manhã. Isso. Respeito e trabalho em equipe. Eu acho que é os 2 tópicos fundamentais. Eu acho que comprometimento também. Com certeza. Senão, Nádia vai lá e desliga. Ela vai ver esse podcast, hein? Não, mas com certeza, o respeito, acho que principalmente, né? É até clichê, assim, da gente falar um pouco sobre, mas aqui no SESI, como a gente falou, não são projetos pequenos. São projetos que envolvem muita gente, que agora com o novo ensino médio, a gente não tem tanto a ajuda dos professores, de certa forma. Eles estão ali para Só auxiliar. Orientar, exatamente, né? Mas é diferente. Agora é como se fosse a gente por a gente. Então, a gente tem que fazer dar certo. A gente tem essa autonomia agora. Exato. Então, não é mais apenas um negócio de tipo, nossa, agora vai ser massa porque agora eu vou fazer como eu quero. Porque não é só isso, né? Mas, enfim. A gente tem que encerrar agora. O bate-papo foi massa, gente. Obrigada por terem vindo. A gente que agradece. Foi muito divertido. Eu gostei bastante. Confesso, tava nervosa. Eu também tava muito Mas foi de boa, foi legal. Tranquilo. Eu adorei entrevistar vocês. Gente, obrigada por terem vindo, por terem visto. Deixem o like e sigam a gente nas redes sociais que vão aparecer aí na descrição ou na tela, enfim. Até o próximo Pod SESI. Tchau.